Transforme a sua loja em uma máquina de vendas. Para quem que é a aula de hoje, para quem não é? Basicamente para todas aquelas pessoas que ou têm uma loja de roupas masculinas ou já começaram a vender e trabalham em casa, têm uma pequena estrutura, ou aquelas pessoas que têm o sonho de empreender uma loja de roupas masculinas. Se você já é lojista, você vai adquirir esse conteúdo e vender cada vez mais. Se você trabalha de casa, você vai criar um objetivo de ter uma loja física ou montar uma estrutura melhor. E se você está pensando em começar, tem um sonho de começar, você já vai entender realmente os pilares necessários para você de fato transformar a sua loja em uma máquina de vendas. Mas para que isso aconteça, você precisa basicamente de 3 pontos importantes, 3 pilares para transformar a sua loja em uma máquina de vendas. Primeiro ponto que você precisa entender é sobre vendas. Segundo ponto, você precisa entender sobre marketing. Terceiro ponto que você precisa entender é sobre tráfego pago. Não só tráfego pago, mas também tráfego orgânico, mas isso a gente vai englobar aí na parte de marketing, beleza? Então, é super importante que você tenha essa noção aí. Independente se você já tem sua loja, independente se você está vendendo em casa, independente se você tem o sonho de começar a sua loja, para você já começar do jeito certo. Ah, Matheus, mas eu não me enquadro nesses 3 tipos de pessoas. Eu não tenho loja física, eu não estou vendendo em casa e eu também não tenho sonho. Cara, então essa aula não é para você. Essa aula é somente para quem realmente quer trabalhar com loja ou tem uma loja independente do tamanho dela, fechou? Então, basicamente, a gente começa a respeito de vendas. Primeiro pilar principal aí para que uma loja se transforme em uma loja de relevância, uma loja que vá de fato se transformar em uma máquina de vendas. Você precisa entender sobre vendas. Tanto é que quando eu comecei há tempos atrás, muitos anos atrás, quando eu comecei a vender perfumes contra tipos de porta em porta, vender camisetas, etc., foi uns 7, 8 anos atrás, eu comecei a estudar muito sobre vendas, cara. Comecei a estudar demais sobre vendas. Como abordar um cliente, como fazer um atendimento, como manter um relacionamento com o meu cliente, etc. Então, o que eu acredito de fato é que você precisa realmente aprender tudo sobre vendas. Aprender tudo sobre vendas. E é nessa aula aqui que eu vou te ensinar grande parte do que você precisa entender para de fato ter sucesso aí no mercado de moda masculinas, certo? Então, o que significa vendas? Vendas é troca de energia, troca de moeda. Então, você fornece um produto, um material, um serviço e a pessoa que está o que você está servindo, vamos falar assim, te recompensa com moeda, né? Então, basicamente, é isso aí que significa vendas. Mas para que isso aconteça da melhor forma possível, você precisa entender sobre atendimento ao cliente. Para que você não seja... Quem já passou por isso, né? Por um atendimento horroroso. Você entra dentro de uma loja, por exemplo, tanto de moda masculina, tanto de moda feminina, etc., qualquer outro tipo de segmento, loja, etc., você entra dentro de um estabelecimento e a pessoa já pega e fala assim, ó, pode ficar à vontade. Se precisar de mim, eu tô aqui, tá? Tô à disposição. Entende, turma? Então, isso aí, cara, não é um atendimento efetivo. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer um atendimento que de fato converte, que gera experiência, que gera admiração. Então, esse ponto é um ponto crucial para que você aprenda a transformar a sua loja em uma máquina de vendas. Sem atendimento, pode esquecer, tá, turma? Sem atendimento, pode esquecer. Tá? Então, todas as lojas que eu vi que tem resultado, que tem sucesso dentro desse segmento de moda masculina, tem excelência em atendimento ao cliente. Basicamente, o que você precisa entender quando o assunto é atendimento? Você precisa entender que você precisa entender a importância que o seu cliente é para a sua loja. Já parou para pensar que
Já parou para pensar que o seu cliente, ele está dedicando a responsabilidade a você de, assim, basicamente o suor do cara que ele tá te entregando. Às vezes para comprar aquela camiseta, para comprar aquela jaqueta, às vezes para comprar aquela calça, aquele look completo, ele teve que trabalhar 15 dias. Então ele tá te entregando o suor realmente, cara. O suor realmente. E será que você está valorizando da maneira que é necessária o seu cliente? Será que você está fazendo de coração para poder atender esse cliente da melhor maneira possível? Porque é exatamente isso que eu falo com os meninos lá na loja. Já parou para pensar que o salário mínimo no Brasil é R$ 1.400? E você já parou para pensar que a gente faz vendas de 600, 700, 800, 1.000, até valores mais altos, só que não é tão normal assim, mas vendas de 600, 700, 800, 900 a gente faz praticamente todos os dias. E você já parou para pensar que talvez esse cliente que está te comprando 600, 700, 800, ele está tendo que trabalhar 15, 20, 30 dias para poder te entregar esse valor? Então, irmão, faça com que esse momento seja especial para o seu cliente. Seja especial para o seu cliente. Seja uma cerimônia. Uma cerimônia. Porque é só assim que você gera encantamento. Só assim que você gera encantamento. Eu, inclusive, tenho até um livro aqui, ele chama O Jeito Disney de Encantar. Acho que de encantar o cliente. Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui, ó. O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Esse aqui, ó. Eu li esse livro há muito tempo atrás, cara, e fez sentido demais para mim. Fez sentido demais. Por quê? Porque quando se trata de encantamento ao cliente, a Disney é uma relevância fantástica. A Disney é o top 1 da questão de encantamento do cliente. Entende? Então, isso é muito importante. Parou para pensar nisso? Então, o que você precisa fazer para realmente encantar os seus clientes? Eu vi uma vez uma palestra, não me lembro quem que ministrou essa palestra, que ele dizia o seguinte: para você de fato gerar um encantamento no seu cliente, você tem que ativar todos os sentidos. O que significa isso? Ativar o olfato, o tato, o paladar e etc. Então, por exemplo, você tem que fazer com que o seu cliente ele entre na loja, ele seja recepcionado com uma energia muito positiva, uma energia para cima, agradável. Entende? Você precisa entregar para ele, por exemplo, uma cervejinha, uma coca, um refrigerante, um café. Fazer com que esse cliente chegue na loja, tenha uma música agradável rolando, um ambiente organizado, um ambiente bonito para poder receber esse cliente. Tá? E aí vale ressaltar, turma, que não é para vocês se compararem, não é para vocês se compararem. Por exemplo, tem o Matheus da Puro Estilo, que está com uma estrutura muito boa, tem lá, sei lá, o Matheus da Canguru e etc, que é um dos nossos alunos, está com estrutura fenomenal. Mas aí você vai parar para poder pensar, mas eu tô com uma estrutura ruinzinha aqui e tal, e etc. Eu não consigo gerar uma experiência para o meu cliente. Mas o que você tem que pensar é que o Matheus Viotti também já teve uma estrutura muito ruim. E mesmo assim, ele lutou para poder melhorar a cada dia mais a estrutura dele. Então, faça o melhor que você tem nas condições que você tem. Faça o melhor que você consegue nas condições que você tem. Porque senão, irmão, você vai ficar só naquela comparação. Mas entregue para o seu cliente a melhor estrutura que você consegue hoje, tá? A melhor estrutura que você consegue hoje. Mantenha o seu ambiente organizado, cheiroso. Sempre quando o cliente chegar, ofereça um café, uma água, um refrigerante, uma cervejinha para o cara. E aí, principalmente se você trabalhar em casa, irmão. Principalmente se você trabalhar em casa, porque quando o cliente chegar, provavelmente esse cliente já vai ter agendado com você a visita na sua casa ou a visita no seu quarto, etc. Esse cliente muito provavelmente vai ter agendado com você. E aí o que você tem que fazer? Irmão, compra um bolo bonito, pode ser aqueles bolos, tipo, de bolo de fubá, sei lá, alguma outra coisa, pra você preparar um café pro cara,
entende? Assim que ele chegar na sua casa, chegar na sua loja, oferece esse café pro cara. Fala, irmão, comprei um bolinho aqui para você, vamos tomar um café antes de você começar a experimentar as roupas. E aí você começa a trocar uma ideia com o cara, pergunta da vida dele, pergunta, sei lá, da família. Entende? Então, isso é muito importante, turma. Isso é muito importante porque você começa a gerar experiência. Você começa a gerar experiência. E aí, dessa forma, você passa a criar um relacionamento com o seu cliente. E aí, quando você passa a criar esse relacionamento, tudo começa a mudar. Você vê que o seu cliente passa a se tornar mais fiel. Você passa a perceber que o seu cliente ele passa a te acompanhar mais nas suas redes sociais. E aí você começa a perceber que o seu cliente passa a se transformar no seu amigo. Passa a transformar em seu amigo. Por quê? De tão forte e tão boa que foi a sua recepção para aquele cliente. A experiência que você gerou para ele dentro da sua loja. E posso te falar a verdade? A Puro Estilo ela só cresceu tanto nos últimos anos porque ela teve atendimento ao cliente, porque ela teve, de fato, experiência para o nosso cliente. Então, hoje a gente assim é fenomenal em criar experiência para os nossos clientes. Entende, turma? E isso é primordial para o crescimento, primordial para você transformar a sua loja em uma máquina de venda, uma máquina de vendas. Entende, turma? Porque a gente não está aqui para ser só a média do mercado. Porque a média do mercado, irmão, atendimento ruim, zero experiência, só traz cliente por preço. Isso acaba prejudicando a imagem da sua loja. A loja que tem o atendimento ruim, ela só vende por preço. E ela perde esse cliente assim que esse cliente recebe um atendimento diferenciado. Assim que esse cliente recebe um atendimento diferenciado. E quando esse cliente recebe esse atendimento diferenciado e ele vai receber em algum momento, tchau esse cliente para você, ele nunca mais vai comprar da sua loja. Então seja o cara, seja o lojista que gera experiência. Então experiência é o nome do game. É o que eu acredito, é o que eu faço, é o que eu vivo, tá? E é isso que gera resultados. Não tem hack, mano. Não tem atalho. É isso que vocês têm que fazer. Gerar experiência para o seu cliente.